noite. Boa noite. E aí, Pio, tudo bom? Bom, e aí? Bom também. Vamos para mais um episódio. Vamos. Nós vamos de Tupiniquim. Um projeto novo da Tupiniquim chamado Lógica Absurda, feito em parceria com uma beer sommelier lá do sul, chamada Amanda Reitenbach. A ideia foi fazer alguma coisa inspirada no Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll, o livro famoso que virou filme. E então ela decidiu fazer uma Berliner Weiss, que é um estilo alemão que é uma cerveja azeda e com adição de fruta, né? Agora tá na moda adicionar fruta a tudo, né? Uhum. Então, que fala uma coisa de Berliner Weiss, sua experiência em Berliner Weiss, o que você acha que a gente pode esperar dessa cerveja? É interessante essa ideia de colocar fruta na Berliner Weiss, porque em geral a Berliner Weiss é feita simples, sem nada, sem aroma de lúpulo, sem off flavors, e aí você combina ela, você pode tomar ela sozinha, sem nada, ou você combina com adição de açúcar para quebrar a acidez, que é bem perceptível, é para ser bem perceptível mesmo. E aí você pode usar, na Alemanha eles usam xaropes de frutas. No copo, separadamente, né, da cerveja. Então você pode pedir a cerveja sem nada ou então com esses xaropes. E aqui no caso foi feito tudo dentro da garrafa. Interessante de ver isso. É uma cerveja que é para ser leve, com um azedo que pode ser até ácido e que é parecido com, digamos, um champanhe, uma coisa bem fácil de beber e festiva. E seca, né? E seca, Sem nada de dulçor. Então, as frutas utilizadas nessa receita aqui, pelo que eu li, foi ameixa e framboesa, né? São duas frutas vermelhas, então a coloração dela deve puxar para o vermelho. 3,5% de álcool, então puxando o estilo mesmo, que é o que o estilo pede, né? São cervejas pouco alcoólicas e refrescantes, ideais para o nosso tipo de clima aqui no Brasil. Então vamos abrir e ver o que a Lógica Absurda nos entrega. Espumou um pouquinho aqui a minha. A minha também começou a levantar devagarzinho. Se eu deixasse, ia extrapolar a garrafa aqui. Eu poderia até ter posto com um pouquinho mais de cuidado, mas não pus e acabou acontecendo a mesma coisa aqui no seu copo. Bastante espuma mesmo. Uhum. Bolhas até um pouquinho maiores do que o normal. Mas com uma retenção que no meu copo parece estar boa. Deixa eu terminar de servir aqui, porque a minha deu um gushinzinho na hora que eu abri. Deveria ter tomado mais cuidado, apesar dela ter ficado bem gelada o tempo todo. Uhum. Vamos pro aroma antes de voltar para a aparência. Aroma bem frutado, né? Uma palavra que eu consigo sentir em quase em todas as outras cervejas com fruta que a gente fez. É um aroma parecido e bem frutado mesmo, quase nada de malte. Uhum. Eu sinto nota, sabe do quê? Apesar de eu saber que tem ameixa e framboesa, se eu fechar o olho e analisar, é cheiro de suco de maracujá. Pra mim tem mais aroma de framboesa do que de ameixa. E acho que é óbvio isso, né? Porque a framboesa realmente tem mais aroma, assim. Sabor e aroma, né? Assim, eu pego o maracujá, não sei porquê, acho que aqueles sucos maguari de maracujá tem porque acho que tem a componente ácida que tá fazendo a combinação disso ser uma coisa que te lembra o maracujá. Mas também deve ter uma componente de lúpulo aqui, floral, ou de fruta que tá casando e não dá pra dizer qual lúpulo que é, mas pode ser que exista. Vamos pra aparência dela. Então a cor, conforme a gente tinha
previsto. É um cor de vinho, cor avermelhada, meio rosa, assim, transparente. Cor de framboesa mesmo, isso, né? Significa que tem bastante fruta adicionada, não é apenas um pouquinho, não. E isso também se traduz na espuma, que também tem uma coloração meio rosa, né? Sim. Meu copo eu acho que talvez estivesse um pouquinho engordurado, ele não tá retendo muita espuma tanto quanto o seu. Eu acho que ele devia estar um pouquinho engordurado. Uhum. Mas a espuma, assim, agora num segundo momento, ela tá com bolhas menores do que na hora do serviço. Tem uma turbidez média e ela é bem mais bonita se olhada contra a luz. Fica com tons bem avermelhados. Vamos beber então? Tá. Bastante acidez, né? Sim. E o final bem seco também. Não, bem seco e bastante componente de fruta, né? Uhum. Se eu pudesse descrever ela, eu diria que ela é mais uma cerveja de fruta do que uma cerveja azeda. Sim. Mas essas duas componentes estão bem juntas, né? Então tem... Recapitulando, eu acho que você falou que é uma cerveja de fruta mais do que uma cerveja azeda, mas eu acho que as duas coisas casam, né? Porque as cervejas azedas dão esse substrato para a fruta aparecer, talvez mais do que qualquer outro estilo, né? Eu concordo. O problema é Berliner Weiss tem essa versão com fruta, mas pelo fato de já existir fruta aqui, talvez Berliner Weiss não seja o melhor jeito de descrever essa cerveja. Berliner Weiss com fruta, talvez, mas é uma cerveja de frutas vermelhas. Sim, eu entendi. Talvez o estilo base tenha sido uma Berliner Weiss, mas não tem como saber que ela é uma Berliner Weiss. Uhum. Porque é difícil de você distinguir uma Berliner Weiss e uma Sour. Outro ponto interessante do gosto da cerveja é o fato de que, pelo fato de ter menos malte do que uma cerveja comum, você percebe ela menos como cerveja e mais como talvez algum outro fermentado. Talvez se aproxima mais de um vinho ou de um espumante. Ou uma cidra. Ou de uma cidra por causa desse fato. O malte, quando usado sem muita complexidade de diferentes tipos de maltes especiais, ou em baixa quantidade, ou com açúcar adicionado, ou quando a cerveja é muito bem atenuada, e isso aqui talvez inclua quase todos esses casos, faz a cerveja perder um pouco daquele corpo que é bem característico, daquele dulçor de malte e gosto de pão, de notas tostadas que a gente percebe em quase todas as outras cervejas. Aqui fica segundo plano. Uma coisa feita para a fruta também, mais de uma dessas coisas. Sim, sem dúvida. Falando em corpo e textura, o corpo é bem baixo, né? Realmente parece uma bebida tipo um suco assim mesmo. Bem carbonatado, né? Bastante efervescência. A carbonatação alta ainda traz até ainda um pouquinho mais de nota azeda. Acho que ajuda a envolver a boca e pinica um pouquinho também, que também te dá essa sensação de azedo. E tem aquele componente meio mineral, assim, sabe quando a gente toma água com gás? Que vem aquela efervescência, traz um componente meio mineral, assim, eu pego um pouco disso na cerveja. É interessante. A gente faz degustação de água na cervejaria diariamente também, e a gente tem a nossa água tratada e fervida, não fervida, mas usada do tanque de água quente, só que depois de esfriada também para ter na mesma temperatura.
E aí a nossa água deaerada, que a gente usa para blendar ou para diluir qualquer coisa para não oxidar a cerveja. E essa água deaerada, como ela é feita através de CO2, né, de ácido carbônico, então você sente também essa pinicância, essa coisa bem ácida. Então, só de você trabalhar a água, você consegue essa componente também. As bolhas parecidas com o do champanhe, uma coisa que agora eu coloquei segundo gole da garrafa na cerveja e continua com bastante espuma. Isso é algo positivo. Uma boa cerveja pro verão, né? Os 3,5% de álcool não aparecem tanto, o que é bom. Realmente dá para tomar bastante dessa cerveja e ela é muito bem feita. Não é só por quantidade que ela teria um ponto positivo, porque ela é realmente muito gostosa. Essa é uma dos tipos de cervejas que são menos alcoólicas que a Brahma, Skol e qualquer outra cerveja que a gente toma na praia. E tem muito mais gosto, é muito melhor. E para quem não quer beber ou ficar bêbado, precisa dirigir depois, por exemplo, uma garrafa dessa aqui é uma perfeita escolha. Beleza. Última coisa, falar do rótulo, né? Da Tupiniquim Lógica Absurda. É um rótulo pouco usual, né? Meio pintura de aquarela. Vocês podem ver aí nas duas câmeras. Tem uns trechos aqui do Alice no País das Maravilhas. E o rótulo foi feito pelo Ciro, que é um amigo nosso. E, inclusive, começou fazendo rótulos de cerveja através da cerveja caseira sua, né? Então, tem toda uma história por trás do rótulo que nós não vamos entrar aqui, mas legal ver as pessoas que começaram lá atrás, assim, junto com você e tal, dando... O Ciro já está bem estabelecido no mercado, né? Então, se ele estiver vendo o vídeo, um abraço pro Ciro. Pois é. Continue fazendo mais rótulos aí. Mais alguma coisa? Não, uma bela escolha. Dentre as cervejas menos alcoólicas do Brasil, com certeza é a melhor. A gente não provou nenhuma que tentou fazer algo parecido com isso. Aqui eu já tomei algumas, né? Acho que você não, porque você já tinha saído do Brasil. Mas a Whey tem uma linha de sour bem semelhante, assim, aquela sour minore, acerola, graviola e... Acerola, graviola e mais uma. Não tô lembrando. Cereja, talvez, ou... Não, morango. Essas três. Bem parecido o resultado. O Tupiniquim fez alguns outros rótulos também parecidos. O pessoal tá meio que se aventurando. Essa aqui foi um lote único até onde eu sei. Não sei se eles vão repetir ou não. Mas a aceitação no mercado, das pessoas que eu converso, assim, foi boa. Então, quem sabe vira a cerveja de linha deles. O grande problema de cervejas assim é a reprodução em larga escala. Sempre é lote único, sempre é coisa pequena, porque deve ser uma coisa que dá trabalho. E um jeito bom de reproduzir seria usando extrato ou sucos, ou em vez da fruta inteira, para você sempre ter o mesmo resultado. E isso aí com certeza vai mudar de lote para lote. Então tem que ser pensado se a ideia de lançar isso em distribuição nacional ou em maior quantidade, de fazer alguma coisa que consiga manter essa qualidade com consistência que leva a fazer bem mais. Beleza, então. Beleza? Então, um brinde com a Lógica Absurda. Brinde. Cheers. Até o próximo episódio. Continuem acompanhando o Nego Sul. Um abraço. Abraço, tchau.